É sempre uma honra estar aqui com os irmãos. Primeiro, pedir desculpas, irmãos, que a minha família não pôde vir, porque meus 2 filhos começaram alguma coisinha de tosse hoje, catarro, e na semana retrasada tiveram um episódio que os 2 tiveram que ir para emergência, enfim, ficou no antibiótico, a gente achou melhor evitar. Então, Priscila, Daniel e Isaac estão em casa. Amém, gente? Abra sua Bíblia aí, por favor, em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22, não sei se deu para o meu amigo do Sem Fazer, mas o tema do sermão é famílias guiadas pela palavra de Deus. É guiadas. Famílias guiadas pela palavra de Deus. Qual o tema do sermão? Famílias guiadas pela palavra de Deus. Abra em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22, na edição NAA. Diz assim a palavra de Deus: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Agora vai lá em Efésios 6, a partir do verso 1. Efésios 6, a partir do verso 1. Diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais essa noite na tua casa, obrigado por mais esse congresso da família que o Senhor nos permitiu viver. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos fortalecido. Me ajuda, Senhor, na pregação da Tua palavra, para que a Tua igreja seja exortada, consolada e edificada, mas para que somente o Seu nome seja glorificado. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Todos digam. Podemos sentar em nome de Jesus, irmãos. Irmãos, eu tive a oportunidade de pregar esse sermão no primeiro culto de maio do ano passado na sede, ou seja, não era o congresso ainda da família, mas era o primeiro culto do mês da família. E após o culto, o presbítero Marcelo, líder dos VIPs, que vocês com certeza conhecem, veio para mim e falou assim: olha, eu nunca vi tanta cotovelada na igreja. Por quê? Porque era marido dando cotovelada na esposa assim, a cotoveladinha assim, aí ó, viu? A esposa, aí ó, viu? A mãe, aí, viu, filha? A filha ou filho, e aí, pai? E aí, tá vendo? E é impressionante, irmãos, porque eu fui numa igreja há pouco tempo pregar esse sermão, numa igreja que não é do ministério, e eu falei para eles o que eu vou falar para vocês aqui agora. O objetivo desse sermão é que nós saiamos daqui com comprometimento de fazer a nossa parte dentro de casa, independentemente de outros estarem fazendo dentro de casa. Por quê, irmãos? Porque nós somos, e tudo que eu falar de pancada, eu estou me dando pancada, tá? Essa é a minha estratégia. Eu estou me dando pancada, então eu não estou falando como alguém superior, não. Estou falando como alguém pior que vocês. Porque é impressionante como nós somos mestres em enxergar as traves alheias e meninos em enxergar os nossos próprios ciscos. A gente é mestre em enxergar o defeito dos outros, e meninos em enxergar os nossos próprios defeitos. Então a gente sempre está olhando o que o outro está ou não fazendo e esquece de verificar o que nós estamos fazendo. Então o objetivo não é para você sair daqui falando assim: meu marido devia fazer isso, minha esposa devia fazer aquilo, meu filho não faz isso, meu pai e minha mãe devia fazer isso. Não, o objetivo não é esse. E aí nessa igreja eu falei isso, enfatizei isso, no final veio uma senhorinha, não é do nosso ministério essa igreja, tá, irmãos? É um outro ministério. Meu marido tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. Ou seja, ela não entendeu nada. Que nós saiamos daqui, irmãos, com comprometimento de guiar a nossa família de acordo com a palavra de Deus.
Irmãos, avivamento, Hernandes Lopes diz, abre aspas, avivamento sem palavra de Deus é fogo de palha. E eu concordo com ele. Restauração sem palavra de Deus é maquiagem. Vem a tempestade, borra tudo. Movimento sem palavra é barulho. Então, em nome de Jesus, que saiamos daqui dando cotovelada em nós mesmos, no sentido de, eu estou fazendo isso dentro de casa? Eu estou fazendo aquilo dentro de casa? Eu estou fazendo, não que eu vou falar, irmãos, eu não tenho absolutamente nada para passar para vocês. Eu achei engraçado que o pessoal escreveu diretor do Ministério de Arte. Foi tu que escreveu isso? Foi diretor, foi um cargo novo, né? Mas enfim, não tenho nada para passar para vocês, mas a palavra de Deus tem tudo a nos ensinar. E eu já estou avisando de antemão. O inimigo vai tentar roubar essa mensagem de você. Assim como está lá em Mateus 13:9. Ele vai tentar te convencer de que o outro é quem precisa mudar. Talvez você vai se magoar com a mensagem, mas em nome de Jesus, a espada muitas vezes machuca, mas ela nos faz correr para quem nos cura, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Se sairmos daqui com comprometimento de aplicar a palavra de Deus dentro de casa, porque não adianta ser uma bênção na igreja e não fazer nada dentro de casa, a história da nossa família muda hoje, porque essa palavra, e quem inspirou autores a escrever essa palavra, tem poder. Então, primeira parte, esposas guiadas pela palavra. Esposas guiadas pela palavra. Efésios 5, verso 22. E aí, a diaconisa Denise é aluna de homilética, não é isso? Então, o que a gente fala? As partes saltam do texto, tá, irmãos? Eu não estou criando nada, está tudo aqui. Diz assim, esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao próprio marido como ao Senhor. 23, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Irmãos, esse versículo aqui dá muita confusão, sobretudo entre as feministas. Como assim se sujeitar ao homem? Elas dizem. E o contexto aqui, irmãos, de Efésios 5, é a famosa passagem que Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do... Logo, esposas, vocês não vão conseguir fazer isso aqui somente na força de vontade. É necessário revestimento de poder. E isso aqui, irmãos, não é terapia de casal, isso aqui é a palavra de Deus. Mas, afinal de contas, o que é essa submissão? O que é essa sujeição? Esse versículo aqui é usado pelas feministas para dizer que a Bíblia é machista. Mas o que é submissão? Primeiro, irmãos, eu sempre digo esse exemplo mudando a pessoa em que eu vou zoar. Muitas vezes, para a gente saber como fazer algo, ou para a gente saber o que é alguma coisa, a gente tem que olhar para o que não é. Então, como dançar? Eu preciso saber como não dançar. É só olhar para o Eude dançando. Você vê como não dançar. Então, o que é submissão? Antes eu preciso saber o que não é submissão. Vamos lá, submissão não significa inferioridade de gênero. Submissão não significa inferioridade de gênero. Homem e mulher foram criados por Deus à sua imagem e semelhança. Ou seja, ambos têm o mesmo valor diante de Deus. Logo, a mulher não é submissa ao gênero masculino. Ela é submissa a quem? Ao marido. É uma grande diferença. E por quê? Porque Deus quis assim. Quando você chegar na glória, você pergunta para Ele, tá bom? Ele quis assim. Foi uma decisão do Senhor. Segundo, submissão não significa que a mulher seja capacho do homem. Irmãos, no casamento, em outubro eu faço 15 anos de casado. Dê um amém para abençoar. No casamento, a mulher deve ter voz. Alguém já viu o filme aí que conta a história do Air Jordan? Da história do como o Michael Jordan assinou com a Nike? Vale a pena muito ver. Você vai ver que é a mulher que manda, é a mãe dele que manda. Tem uma cena que o marido vai abrir a boca, é a Viola Davis, grande atriz. Ela só olha para ele assim, ele, ó. A mulher tem voz, irmãos, tem que ter voz.
Marido não pode ser tirano, marido não pode ser autoritário. Irmãos, eu sempre dou esse exemplo. A Bíblia diz que Moisés conversava com Deus como? Face a... E aí ele recebe um conselho de quem? Do sogro. Ele não poderia ter dito, ô sogrão, eu converso com o soberano face a... Não, irmãos. Ele ouviu o conselho lá para delegar, porque senão ele ia ficar maluco, ia infartar, e foi um bom conselho. Então, em nome de Jesus, o marido tem que ouvir a esposa, ouvir a opinião da esposa. Então, submissão não significa que a esposa seja capaz, que ela não tem voz. Não, ela tem voz sim. E quantas vezes, na verdade, na maioria das vezes, o conselho dela é até mais sábio que o nosso. Terceiro, submissão não é obediência incondicional. Irmãos, a Bíblia fala de obedecer à autoridade, mas toda e qualquer obediência humana está balizada pela obediência a quem? A Cristo. Se o Eude, ele não vai fazer isso, que eu conheço o menino há um tempo. Mas se ele chegar aqui e falar assim, agora vamos pegar um lenço ungido, não sei o quê, você vai fazer o quê? Vai desobedecer ele para obedecer a Bíblia. Por quê? Porque a nossa obediência a uma autoridade está sujeita a Cristo. A esposa, se o marido der uma ordem antibíblica, ela deve desobedecer o marido para obedecer em última instância a quem? A Cristo. Ok? Então, o que não é submissão, não é inferioridade de gênero, não é que a mulher seja um capacho e não é obediência incondicional. Mas afinal de contas, Diego, o que é submissão? Submissão é estar debaixo, sob a mesma missão. É a esposa exercer junto com o marido a missão. Os dois trabalham juntos. No grego, irmãos, é a palavra submissão, é a palavra upotasso, que significa o seguinte, abre aspas, atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir a responsabilidade e levar uma carga. Vamos lá, gente. Por uma questão de funcionalidade, Deus decidiu que o homem fosse o marido, fosse o cabeça da casa. Que o marido fosse o quê? O cabeça da... O que é um corpo com duas cabeças? Anomalia. Alguma coisa está errada. Então, o marido é o cabeça da casa. Ele tem que exercer essa função. Ele não pode se omitir. Mas o que a mulher faz? Auxilia. Opinando, orando, trabalhando junto. Irmãos, é lindo ver casais sob a mesma missão, trabalhando juntos. Quando eu fiquei 2 anos na regência de Inhaúma, irmãos. E Priscila foi comigo, irmãos, é isso, é trabalhar junto, vamos varrer chão, vamos pintar parede, arrumar banheiro. É lindo, irmãos. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes parece que a gente tem mais relacionamento com os de fora do que com os de dentro. A gente sabe mais da agenda dos de fora do que dos de dentro. Como assim ainda há esposa que não sabe com que o marido trabalha? Como assim a esposa vai no médico e o marido não sabe qual é a especialidade? Ah, minha esposa foi no médico. Aonde? Cardiologista, neurologista, psiquiatra? Ah, não sei. Como assim, irmãos? O problema de um dentro de casa é problema de todos. O desafio de um é o desafio de todos. O problema do marido é seu problema, esposa. Em nome de Jesus. Na Bíblia, irmãos, a gente tem o famoso casal Priscila e Áquila. Já ouviu falar em Priscila e Áquila? Aí o pessoal fica lá, o pessoal sempre fica querendo pegar as coisas. Ah, viu? A Priscila aparece na frente do Áquila, é citada primeiro. Só que o pessoal esquece que tem passagens em que Áquila aparece na frente de Priscila. Áquila e Priscila. E algumas outras passagens. Priscila e Áquila. E uma outra, Áquila e Priscila. Ou seja, irmãos, não importa quem vem primeiro, o que importa, irmãos, é que eles sempre estavam juntos. Você não vê citação Priscila, você não vê só Áquila, era sempre Priscila, Áquila, Áquila, Priscila, Priscila, Áquila, Áquila, Priscila. Então, em nome de Jesus, se você é casado, meu irmão, se você é casado, minha irmã, mas agora eu estou falando para as esposas aqui, entenda que o desafio do seu marido é o seu desafio. Mulher, irmãos, em casamento, 99% das mulheres vão reclamar da mesma coisa. Qual é a queixa que você tem de seu marido? Ah, ele é muito calado, ele não conversa. Muitas vezes, irmãos, ele está fechadão lá, porque ele está com o maior problemão para resolver, e quem sabe Deus vai dar a solução para você, mulher de Deus. Então, em nome de Jesus, antes, e maridos, daqui a pouco tem vocês, tá? Calma. Antes de reclamar, ajude. Qual o nome do rapaz do sim? Cadu? Vai lá, Cadu, Provérbios 21, 19.
Antes de reclamar, mulher, ajude. Antes de reclamar, lembre-se que esse versículo aqui martele na tua cabeça. Olha aí, só. Melhor é morar numa terra do que com uma mulher briguenta e geniosa. Irmãos, briguenta ali no hebraico tem a ver com contenda. É a mulher que tudo arruma confusão. Geniosa, no hebraico, o sentido é aquela que faz a coisa para espizinhar mesmo, para irritar o homem. Provérbios 27:15, vai lá, Cadu. A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Irmãos, vamos lá. Os antigos chineses, irmãos, eles tinham um método de tortura muito criativo. Inclusive, numa série aí passou esse método. Eu não indico a série não, porque não indico a série. Mas, enfim, passou esse método. Qual era o método de tortura? O prisioneiro, ele ficava imóvel, de forma que ele não podia nem mexer a cabeça. Não tinha como fazer isso. Ele ficava imóvel. E aí, sabe qual era a tortura, irmãos? Alguém chuta, baseado aqui no versículo? Ficava pingando, ó. Um pingo de água, ele parava debaixo de uma fonte, sei lá, ficava um pingo. Aqui, aí você vai falar, pô, tranquilo essa tortura, hein? 1, 2, 3, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões. Os antigos relatos, irmãos, dizem que simplesmente o torturado ficava louco. Assim é para o marido, às vezes, a esposa que faz só reclamar, murmura, irrita. E aí tem que levar as irmãs a uma reflexão, irmãos. Isso é palavra de Deus. Será que eu não ando reclamando demais? Será que ao invés de reclamar, eu não deveria ajudar mais? Como eu quero ser cheia do Espírito Santo na igreja, se eu sou insubmissa dentro de casa? Que incoerência é essa? Irmãos, a palavra de Deus não tem mimimi, não. Esposas que não tocam nos seus maridos e chegam na igreja, querem ser tocadas pelo Espírito Santo. Que incoerência é essa, irmãos? Então, em nome de Jesus, irmãos, muitas famílias estão sendo destruídas, porque não estão fazendo como a mulher de Ló que olhou para trás, não. Não, estão fazendo como outras que olham para um lado. E aí fica olhando o casamento de rede social, que é tudo ilusão, acha que o casamento da outra é perfeito, olha lá, não sei. Irmãos, eu falo por mim, a Priscila adora tirar foto, eu não gosto. E ela faz um negócio que eu não gosto, que é pedir os outros que não conhecem para tirar foto. Eu fico assim, Priscila, eu sou tímido, irmãos. E aí, na foto, você vai ver a gente assim. Antes da foto, eu estou assim, caraca, Priscila, brincadeira, hein? Pô, Priscila, a pessoa não conhece, a pessoa está atrapalhando a pessoa. Aí na hora da foto. E a gente, olha, que casal, modelo, ai, meu casamento. Ai, irmãos, em nome de Jesus. Esposas, será que vocês estão sendo razoável naquilo que vocês andam reclamando? Bota aí, Cadu, 1 Pedro 3:1. Igualmente, vocês, esposas, estejam sujeitas cada um ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta. Essa palavra conduta aqui, a palavra grega anástrofe, significa postura, estilo de vida. Então, em nome de Jesus, ganhe seus maridos não sendo irritante, não com reclamações, mas com postura de mulher de Deus. Conduta, muitas vezes caladas, sem palavra. Irmãos, eu não estou dizendo, irmãs, que vocês não podem reclamar. Claro que vocês podem reclamar para ver se o cara acorda também, misericórdia. A questão é, será que eu só reclamo? Será que já virou um estilo de vida? Então, em nome de Jesus, que a partir de hoje, mulheres, esposas aqui presentes, ou você que um dia vai casar em nome de Jesus, lembre-se, antes de reclamar, orem, ajudem. Talvez muitas de vocês estão indo assim a Deus, Senhor, muda meu marido, Senhor, muda meu marido, e o Senhor vai responder, saia do caminho, porque Ele é quem vai mudar o seu marido, não é o seu argumento. Então, maridos, se vocês perceberem qualquer mudança de postura positiva na esposa de vocês, minha esposa agora parou de reclamar, minha esposa agora está cooperando mais, fiquem felizes por um lado, mas por outro lado, lembrem-se que a causa delas agora está nas mãos de Deus. Aí você vai se ver com ele. É igual no filme Crônicas de Nárnia, em que o leão lá, claramente o Aslan,
é uma figura de Jesus, falam assim, ele é terrível. Aí o outro, mas fique tranquilo, ele é bom. Ele é bom, mas é um Deus de ira também. Então, em nome de Jesus, maridos, façam a sua parte. Então, esposas, que saiamos daqui reclamando menos, e orando mais, e apoiando mais. Maridos guiados pela palavra. Maridos guiados pela palavra. Efésios 5:25. Olha o que diz. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Irmãos, esse versículo aqui é uma pancada, hein? Se você não casou, pensa bem. Porque assim, irmãos, Deus inspirou o apóstolo Paulo a estabelecer para os maridos o mais alto padrão de amor. Nada, nenhum padrão de amor poderia ser mais elevado do que o amor de Cristo pela igreja. Então, se você acha que está amando a sua esposa, está amando pouco. Eu estou amando pouco a Priscila. Eu preciso amar a Priscila com amor sacrificial. Vai cair tudo aqui. Sabe o que é o amor sacrificial, irmãos? É dia a dia. É que abre mão da partida de futebol para ver reality show de quem faz o bolo mais bonito. Misericórdia, irmãos. Esse bolo está assim, esse bolo está assado. Aí a gente fica, depois joga tudo fora o bolo. Que abre mão de ligar o ar-condicionado porque a esposa é friorenta. Maridos aqui presentes, do momento que você acorda até a hora em que você vai dormir, você vive em prol da sua família. É o nosso dever, é o nosso papel. Eu não posso esperar da esposa uma iniciativa que tem que ser minha. Não foi a igreja que clamou por um Salvador, Ele é quem se deu por nós. Não fui eu que estava lá amando um Salvador, Ele é que me tirou do império das trevas e Ele é quem me trouxe para o reino de amor dEle. Cristo amou a igreja e se entregou por ela e não ao contrário. Então o marido tem que largar de ser egocêntrico e ele é quem tem que cuidar da esposa. Ou seja, que é a prática, quem é casado sabe, é o famoso briguinha, biquinho. Namorar sem a namorada já vai treinando. Dessa vez eu tenho razão, senhor. Ela que fez isso. Eu vou ficar seco. Não importa se foi ela que errou, se foi você. A iniciativa da reconciliação é sua. Por quê? Porque eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E a iniciativa da salvação, de ponta a ponta, é dele. Irmãos, maridos, preste atenção, muitas vezes não, a esposa tem falhas exatamente para que eu aprenda a amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Paul Washer diz o seguinte, abre aspas, como os maridos aprenderão a amar incondicionalmente se casou com uma mulher que cumpre todas as condições. Então a Priscila não vai cumprir todas as minhas condições exatamente para que eu aprenda a amá-la incondicionalmente. Então não é uma questão de merecimento, é uma questão de compartilhar com a minha esposa a mesma graça que me alcançou. Ah, mas Diego, a minha esposa não faz o que eu quero. A pergunta é, meu irmão, meu amigo, nós fazemos o que Cristo quer? Nós fazemos o que Cristo queria e, no entanto, Ele me amou, Ele te amou, Ele te resgatou, Ele me resgatou. Então, tudo que eu tenho que fazer é o mesmo pela minha esposa. Irmãos, eu estava vendo um vídeo, lendo um estudo, não sei, vendo um vídeo, eu acho. Você sabe lá quando os soldados deram meio que uma esponja para Jesus beber vinagre? Aquela esponja era usada para limpar sabe o quê? Você tem noção? Posso falar, presbítero? Fezes. Essa é a humilhação que ele passou por amor a mim. E eu muitas vezes não quero abrir mão da minha razão para ficar de biquinho com a minha esposa.
Porque dessa vez eu estou certo, Senhor. Ela que me falou com um modo rude, não importa, meu irmão, porque o amor dele é incondicional. Então o meu amor pela minha esposa tem que ser incondicional. Irmãos, Deus é teu pai, mas Ele também é teu sogro. Ele é pai da tua esposa, cara. Se você tem um sogro brabo, o meu é tranquilo. Eu acho que ele tem mais medo de mim do que eu dele. Tem noção do que é isso, cara? Será que eu tenho noção que Deus me deu a missão de cuidar de uma filha dele? Isso tem que ser a minha prioridade. Então, meu irmão, seja ativo na igreja, pregue a palavra de Deus, faça missão, monte estudo, estude cada vez mais instrumentos para louvar a Deus com excelência, faça tudo pela igreja local, faça tudo pela obra de Deus, mas em nome de Jesus, cuide da sua esposa. Ela é preciosa para Deus e Deus te deu essa missão. Ela é o mais importante ministério. Se você não casou, você está livre. Ninguém te obrigou a casar. Mas se casar, já sabe. Então, cada vez que você for bicar de biquinho, ficou de biquinho. Senhor, por que o Senhor botou esse versículo na Bíblia, Deus? Eu preciso amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Volta, vamos ficar direito, acabou. 1 Pedro 3,7, bota aí, Cadu, por favor. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil, e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Irmãos, se eu não tratar a Priscila com dignidade, a minha oração está batendo no teto. O que é um homem de Deus sem poder orar? Então, irmãos, talvez muito das orações de muitos não estarem sendo atendidas. O cara acha que fizeram trabalho para ele, o cara acha que não sei o quê, o cara acha que tal, é porque não está tratando a esposa com dignidade. E aí, como eu posso exercer o sacerdócio do meu lar se Deus não escuta as minhas orações? Meu filhinho está com tosse, meu outro filho está com tosse. Como eu vou orar por ele se eu não trato a minha esposa com dignidade? Que tipo de cristianismo pode ser vivido sem orar a Deus, irmãos? Então tem muitos maridos fazendo campanha de não sei o que, jejum de não sei das quantas, para que Deus conceda uma resposta, e tudo que eles deveriam estar fazendo é tratar a sua esposa com dignidade. Vai casar? Tem alguém aqui namorando? Qual o nome dele mesmo? Jean. É, Jean. 3. Filhos. Aqui tem mais filho, eu acho, né? Filhos guiados pela palavra. Deixa eu ver que horas são. Já é até 9h30, né, presbítero? Tá tranquilo. Efésios 6:1 diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Quem é pai aí, diga amém. Ou mãe, é claro, pais. Nós pais, irmãos, a gente, obviamente, tem que dar limites aos nossos filhos. Eu estou com um de 1 ano lá em casa, irmãos. Tem um de 8, que é o Daniel, e um de 1 ano, que é o Isaac. E é totalmente diferente o Isaac, impressionante. O Daniel não botava a mão em tomada, sem a gente falar nada. O Isaac bota a boca. Ele vai lá e bota. E a gente, desde cedo, tem que dar o que é limite. Ele já sabe o que é não, fica assim, não. Tem que falar umas 15 vezes, mas ele já sabe, não. A gente tem que dar limites aos nossos filhos. Só que independentemente de pais darem limites ou não, é dever dos filhos obedecer. E aí, irmãos, infelizmente, muito coach aí, muito vídeo, agora, como é que é? Influencer do Instagram, a desobediência dos filhos é uma coisa natural, na verdade tem que ser tolerado. Irmãos, filhos que desobedecem aos pais, é assunto sério para Deus. Quer ver? Bota aí, Cadu, Provérbios 30:17. Olha isso. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem nega, corvos do vale os arrancarão, e pelos filhotes da águia serão
comidos. Eu preguei essa mensagem ontem, irmãos. Aí tem uma mãe que falou assim, depois do culto, ela pediu para ele ajudar ele na cantina. Aí, não vou ajudar não, mãe. Vou embora para casa. Ele, no caminho, o passarinho vai comer teu olho, hein? Irmãos, o que o texto está querendo dizer é o seguinte. Ele não está querendo dizer que se você desobedecer tua mãe, tu vai ali no Mercadão de Madureira, vai vir um pombo e vai comer teu olho. O que ele está falando é o seguinte. Vai desobedecer papai e mamãe? Vai sofrer. Vai dar ruim. Vai bater cabeça. Vai quebrar a cara. Tu sabe disso. Eu quando estava jovem, irmãos, não tinha dinheiro para comprar carro, né? E aí, saiu uma promoção da moto Dafra. Nem sei se essa moto existe ainda. Dafra. 48 de R$100. Só, tem muitos anos, irmão. Eu estou com 38, eu devia ter 20 anos. Foi R$100 por mês, dá, hein? Dá nada. Porque minha mãe, falecida mamãe, nunca deixou eu andar de moto. Talvez se ela deixasse, talvez se eu tivesse desobedecido, talvez eu não estaria aqui. Estou falando que é errado moto não, irmão. Estou falando que minha mãe não gostava. Então, cuidado. Então, que história é essa de filhos tratando pais como coleguinhas, irmãos? Teve um dia que eu vi um vídeo de uma menina, tem tempo já, tá, irmãos? Ela puxando o cabelo da mãe, agarrada no cabelo da mãe, porque a mãe tinha proibido ela de ir para uma festa. E aí o pai chegou. Aí você acha que o pai vai chegar como? Igual o pastor Ninja quando chega, né? Já viu? Acaba tudo. Não, o pai negociando para soltar a filha, para a filha soltar a mãe. Não, filha, você vai, mas chega 10 horas da noite. Não, eu vou e vou voltar a hora que eu quiser. O que é isso, irmãos? Irmãos, o assunto é tão sério que Paulo, em Romanos 1, talvez tenha o maior rol de pecados do Novo Testamento. Deus chama esse rol de modo de pensar reprovável. Deus vai dizer que o que é cometido em Romanos 1 é passível de morte. Vamos ler isso aí, bota aí Romanos 1, a partir do verso 28, Cadu. Olha só. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a um... Acorda aí, gente, quer jantar? Eu também. A um modo para praticarem coisas que não convêm. Olha o rol. Estão cheios de toda injustiça, perversidade, avareza, maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males. Tem certeza, jovem? 31, vai lá, Cadu. 31. Insensatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia. 32. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Então, em nome de Jesus, tem certeza que vai ficar de birrinha com o papai? E com mamãe? E não só fica de birrinha como na escola se acha maioral, eu desobedeço mesmo, se eu fosse você eu fazia isso também. Se somos, irmãos, sabe por que eu não sou desobediente aos meus pais? Porque eles já faleceram, os dois, papai e mamãe, porque senão provavelmente eu seria também. Então não estou dizendo aqui como alguém que é o tal e vocês estão tudo errado, não. Mas em nome de Jesus, nosso pastor lá na sede falou o seguinte, às vezes Deus coloca umas placas. Deus está colocando mais uma placa aqui para vocês agora, jovens. Parem de desobedecer os seus pais. Em nome de Jesus. Deus está usando esse barbudo aqui, essa barba que não tem mais nenhum fio branco aqui, nenhum fio preto, só tem branco, para dizer, pare de desobedecer aos seus pais. Porque senão, olha o rol em que vocês se encontram. É por isso, irmãos, que quem obedece aos pais tem vida longa. Lembrando, irmãos, que obviamente o próprio texto diz que essa obediência ela é no Senhor. Então, se papai e mamãe estão mandando você fazer algo de errado, é claro que você vai desobedecer papai e mamãe para obedecer o Senhor. Infelizmente, tem muito jovem que vem para a igreja e que os pais não querem que ele venha para a igreja. O Senhor é com vocês, o Senhor vai garantir a fé de vocês. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de ordem de papai e mamãe, ordem simples, obediência simples,
sai da escola, vai direto para casa, vai estudar, chega em casa e toma banho e vai comer, e que a gente simplesmente não obedece, achando que é uma coisa natural. Tem certeza que é natural? Isso aqui é Novo Testamento, gente. No Velho Testamento era pior, mandava apedrejar. Isso aqui é Novo Testamento. É a nova aliança. Então, cuidado. 4. Pais guiados pela palavra. Pais é papai e mamãe, tá? Pais guiados pela palavra. Efésios 6:4. Qual dessa aqui é a água que eu posso beber? A do Y ou não, né? Não, essa é exclusivo. Vocês vão ler para eu beber água, tá? 1, 2, 3 e vai! Irmãos, eu nem perco tempo lendo o livro de como criar filhos, porque não adianta, irmãos. Você aplica a mesma forma e um pensa de um jeito, enfim. Estou dizendo que não é para ler, mas só se o livro for com viés de que não é uma receita de bolo. Porque se o livro vier com viés que é uma receita de bolo, não é. Quem tem mais de um filho sabe. E nós, pais cristãos, a gente tem mais de uma preocupação. O pai aí só quer que o filho seja bem-sucedido. A gente, muito mais do que isso, quer que os nossos filhos sejam homens ou mulheres de Deus. Então, além dos aspectos normais da criação, nossa maior preocupação é instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Aliás, esse é um papel dos pais. Eu não aguento ouvir pai que reclama que a igreja não tem ensino. Essa não é a obrigação da igreja, é a obrigação do pai. Mas na minha igreja não tem cronograma para jovem. E daí? Essa obrigação de ensinar a Bíblia para os seus filhos é sua. Se na igreja tiver, glória a Deus, aleluia. Mas se não tiver, a obrigação é minha. A obrigação de ensinar a Bíblia para o Daniel Isaac não é para a presbítera Beth lá da sede, não é para a tia Catinha, é minha. Lá tem, glória a Deus, amém. Mas é minha, é sua. Então, é meu dever, aqui, trate de criar, trate. Tem como você falar ao seu filho, Daniel, trate de tomar banho, trate de criar na disciplina e admoestação do Senhor. Só que muitas vezes, irmãos, nós pais não percebemos quando a gente irrita os nossos filhos. Essa é a hora que o filho dá cotovelada. E Colossenses vai dizer, irmãos, que essa irritação vai causar um desânimo e um esfriamento na fé. Colossenses fala isso. Então tem um livro chamado... Diego, mas você falou que não lê livro sobre isso. Esse é um livro bíblico, tá? É O Coração da Ira, o guia prático para lidar com a ira dos filhos. E o autor lá, ele é presbiteriano, ele cita 15 situações em que a gente acaba causando ira e desanimando os nossos filhos na fé. Então, é bem rápido. Primeiro, brigas conjugais constantes na frente dos filhos. Isso acaba com eles, irmãos. Segundo, não permitir que os filhos se frustrem. Por quê, irmãos? Porque aí ele chega na rua, ele perde a partida de futebol, ele faz birrinha, porque ele sempre ganha do pai. Eu sempre dou esse exemplo. Lá em casa, a gente joga bola na sala. Eu e Daniel, é na sala. Priscila fica cada vez mais doida. Uma vez ele foi dar uma ponte, quem joga bola sabe o que é ponte. É o goleiro tentando agarrar a bola. Ele bateu com a cabeça na parede. Daniel, você já não tem tamanho para jogar na sala. É o nosso campo, irmãos. E aí, adivinha o que eu faço com ele? Eu ganho. Sabe aquele brinquedo de shopping, em que é um negócio que você bota uma ficha, e aí o negócio fica... É um negócio assim, irmãos, que é um disco, e aí você faz assim. Eu falo assim, Daniel, vamos ver o dia que você vai conseguir me ganhar. É um desafio para ele. Sempre que a gente vai no shopping, pai, hoje eu vou te ganhar. Nunca ganhou ainda. Vai ter um dia que ele vai ganhar. Por quê, irmãos? Tem vezes que eu deixo ele ganhar? Não nesse não. Mas no futebol eu deixo. Mas eu ganho ele. E aí quando eu ganho, sabe o que ele quer fazer? Quer jogar outra. Aí eu ganho de novo. Ele só quer parar de jogar quando ele ganha. Porque aí eu falo, não, acabou. Para ele aprender a se frustrar. Porque senão na escola ele vai ver que o mundo é outro. Na escolinha de futebol que ele está fazendo, ele vai ver que quando ele chuta para gol, o goleiro vai se matar para pegar a bola, e não o pai que vai fazer igual o Santos, recolher o braço, parentezinho aqui agora. Mas lá em casa é tão fácil. Então, em nome de Jesus, permita que seus filhos se frustrem. Deixe que eles se frustrem um pouco, porque na sociedade eles vão se frustrar.
O rapaz do louvor falou aqui, cadê ele? Cadê? Ali. Das aflições, né? As aflições, irmãos, quando Jesus diz no mundo tereis aflições, ele está dando uma promessa. A gente vê só as promessas boas, né? No mundo tereis aflições é uma promessa. Então os nossos filhos também terão aflições. Então que a gente ensine a eles, muitas vezes, a ter essas aflições dentro de casa. Terceiro, quando os pais se iram com facilidade dentro de casa. Você é estressado? Eu sou. Cuidado. 4, disciplinar os filhos com ofensa e julgamento. 5, disciplinar os filhos sempre com ira e com raiva. Nunca tem uma conversa. Irmão. É sempre... 6, não ter palavra. Dizer que vai fazer algo e não faz. Irmãos, em nome de Jesus, falou para o filho. Filho, depois do culto, a gente vai ali no McDonald's. Igual o mais velho fala. McDonald's. Vai no McDonald's, em nome de Jesus. Aconteceu imponderável, o pneu furou, tudo bem. Mas, nunca vi, irmãos. Em nome de Jesus. Como as pessoas hoje não têm palavra, irmão. O cara a tia não tem palavra. Mas, irmãos, tu marca com tecla, eu já passei por isso. Vai lá na igreja consertar não sei o quê. E tu fica e não vai. Temos que ter palavra, irmãos, em nome de Jesus. E ainda mais com os filhos. Diz que vai fazer, faz. Se não vai fazer, não faz. Seja a vossa palavra, sim, sim, não, não. Que passar disso provém de quem? Do maligno. 7, tratamento diferenciado entre os filhos. Falta de critério. Cuidado, hein? Filho tira nota 8, que notão. O outro filho tira nota 8, poderia melhorar, hein? Cuidado, cuidado. 8, não admitir os próprios erros e nunca pedir perdão, irmãos. Essa é uma falácia de que quem pede perdão está perdendo a autoridade. Pelo contrário, irmãos, a autoridade não se impõe, a autoridade se adquire. E muitas vezes você adquire a autoridade exatamente pedindo perdão. Então, se passou da conta com seus filhos, peça perdão. 9, está o tempo todo apontando a falha dos filhos. Nunca aprecia. Passa horas e horas dando sermão e não passa minutos elogiando. Cuidado. 10, nunca ouvir a opinião dos filhos. Os filhos querem falar algo. Esse assunto para adulto. Ouve a opinião dos seus filhos. 11, eu erro nisso aqui direto. Acho que eu erro isso aqui 3 vezes por dia. Comparar seus filhos negativamente em relação às outras crianças. Direto, Daniel, você não vai comer não, Daniel? Seu irmão já acabou. Daniel, você não está dormindo sozinho não? Fulano lá já dorme sozinho. Daniel, cuidado, irmãos, cuidado. Eu tenho que melhorar muito nisso, porque o tempo todo a gente compara os filhos com os outros. Porque o filho do outro já faz isso, você não faz. Porque o filho do outro faz aquilo, você não faz. Em nome de Jesus, isso vai irritando, em nome de Jesus. 12, nunca ter tempo para eles, irmãos. Cara, teve filho? Já era, irmão. Tem filho? Cara, chega em casa, não vai para o sofá não, tu vai jogar bola, tu vai montar Lego, tu vai brincar de Hot Wheels, vai jogar videogame. É a vida, tem que ter tempo para eles. 13, não conceder liberdade ou conceder liberdade excessiva. Irmãos, filhos que o pai está se achando, né? Achando que está concedendo liberdade excessiva, que o filho está se amarrando. Está nada, no fundo ele está pensando assim, meu pai não está nem aí para mim. Eu saio, ele não pergunta, não quer saber da hora. Então tem que ter equilíbrio. 14, zombar dos seus filhos. Irmãos, cuidado, filho não é amiguinho não, para tu ficar zombando dele. Ô, cabeçudo, vem cá, ô orelha de abano. Cuidado. E 15, último, inconsistência dos pais na vida cristã. Ou seja, falta de testemunho dentro de casa. Há uma história de um pai, de um filho que chegou ao pastor e falou assim, pastor, a gente pode morar na igreja? Por que, meu filho? Você tem casa? Não, porque meu pai aqui é uma bênção, mas em casa, família, irmãos, congresso de família, nosso primeiro ministério, é a nossa primeira missão. Ontem na aula, a diaconesa deve ter visto, Daniel entra toda hora e fica disfarçando que vai pegar um livro para ele ler, mas é para ficar na aula assim, ó. E aí, vou fazer o quê? Vou trancar a porta? Que a gente possa entender, irmãos, que cuidar da minha família é uma missão que Deus me deu. E se eu não estou fazendo isso, Paulo diz a Timóteo, quem não cuida dos da casa tem negado a fé e é pior do que o descrente. Que o Senhor me capacite, te capacite a cuidar da sua família, irmãos.
que sejamos parte de uma família que é guiada por Deus. E talvez você esteja pensando assim, mas Diego, minha esposa não vai aplicar nada disso aí, meu marido não está nem aqui para ouvir, meus pais não estão nem aqui para ouvir, você não tem noção de como é meu filho. Comece por você. Para terminar, bota aí, Cadu, Gálatas 6:9. Olha o que diz esse versículo, irmãos. E não nos cansemos de fazer o bem. Ou seja, não se canse de guiar a sua família de acordo com a palavra, porque isso é fazer o bem. Porque no tempo certo, faremos a colheita se não desanimarmos. Quantas e quantas vezes, irmãos, me desentendo com a Priscila e falo, Senhor, agora eu vou lutar do meu jeito. Eu vou fazer o que o mundo diz que é para fazer. Sabe o quê? Dar gelo para dar valor. Minha esposa é uma benção, tá, irmãos? Eu que sou chato pra caramba. E aí logo depois, veio o senhor falando assim, tu vai lutar com a tua arma? É com a tua armamento? Tua arma é de papel, filho. A minha espada é inquebrável. Em nome de Jesus, comece você hoje. Você é esposa? Comece você hoje. A sendo menos reclamona. É difícil pra caramba. Vai pro banheiro, dá bico, compra um saco de boxe. Não sei. É difícil. Mas reclama menos. Você é marido? Cara, reveja todas as suas prioridades. A começar quando chegar em casa. Talvez chegue em casa, em vez de sentar no sofá e querer que a mulher bote a comida, vai lá e coloca você. Filho, talvez você acha, né? Quando você tem dor de barriga, quem te leva para a emergência? É amiguinho da escola? Jura? É papai e mamãe que leva. Então valorize seus pais. Eu já falei para o Daniel, no dia que eu te levar na escola e tu falar, pai, me deixa aqui na esquina, vai. Na hora eu falo, então vai, aproveita e pega o caminho, vai para Madureira, estuda lá em Cascadura, vai para Madureira, bota currículo, que agora tu que vai pagar a escola. E se você é pai, em nome de Jesus, cuidado com o exemplo que você está dando para o seu filho. Você não está formando um filho, você está formando um futuro pai. Você está formando um futuro pai. Então, se teu filho foi um pai igual você é, ou se for uma mãe igual você é, que pai e que mãe ele será? Que possamos aplicar a palavra de Deus dentro da nossa casa. Feche seus olhos e sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela tua palavra, que é rica, que tem vários ensinamentos para nós, Senhor, mas que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra, Pai, porque se não nos cansarmos de fazer o bem, colheremos no tempo certo, se não desanimarmos. Guarda as famílias aqui representadas, restaura casamentos, restaura relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais. Faça a tua vontade. Obrigado por tudo, ser conosco, nos guarda, em nome de Jesus. Todos digam. Deus abençoe, irmãos. Irmãos, eu tinha esquecido. Pela misericórdia de Deus, saiu aí meu terceiro livro. Exatamente um comentário de Romanos 1. Então, cada coisinha ruim daquilo ali, desobediência aos pais, malícia, tem um comentário sobre aquilo. O nome do livro é De Fé em Fé. Eu esqueci, está aqui no carro. Custa R$ 25,90, tá, irmãos? Fralda está muito caro, lenço umedecido está muito caro, está um absurdo. Então, ajuda o titio aí, tá bom? E sejam abençoados em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Deus é bom sempre. Feche seus olhos mais uma vez e aplique a palavra do Senhor na sua vida agora. Fale com o Senhor. Tenha um momento seu com Deus. Peça misericórdia ao Senhor, peça ajuda a Deus. Mas coloque o seu coração diante do Senhor. Não sei qual é a parte que o Senhor quer trabalhar em você, mas fale com o Senhor agora. Aplique a palavra de Deus na sua vida, na sua realidade. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Diante da Tua palavra, Senhor. E queremos aplicar aquilo que ouvimos nessa noite, Senhor. Transforma o nosso coração, Deus, pela Tua palavra, que sejamos homens e mulheres segundo o Teu coração, filhos, pais, esposas, maridos, que vivem de acordo com a Tua vontade, Deus, pois a Tua vontade sempre é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nós te agradecemos por esse primeiro dia de congresso, Senhor, no qual o Senhor investe diretamente nas nossas famílias, em nós. Que mais uma vez o Senhor não desiste das nossas famílias, não desiste de nós, Senhor. Nós te agradecemos pelo Teu amor, que uma vez mais se aproxima de nós nessa noite. Tem misericórdia de cada pedido de oração, Senhor, na sexta. Quantas famílias despedaçadas, quebradas. Mas, Senhor, a Tua palavra tem a resposta, a Tua palavra tem a solução. Jesus Cristo é aquilo que nós precisamos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.
Fica o convite, meus irmãos, sexta-feira, bota aí, Cadu, por favor. Nosso pastor Ivelto estará aqui conosco. Não perca a oportunidade, convide pessoas e a gente vai estar postando o vídeo. Renan, amanhã tu vai estar madrugando aqui de novo, né, Renan? Deus te abençoe. Orem pelo Renan, que está morando aqui na igreja para resolver o problema da internet, mas em nome de Jesus amanhã será resolvido, e aí tu posta, se não conseguir postar amanhã, aí eu levo o pendrive na sexta e boto, tá? Qualquer coisa você aproveita daqui. Bem, Deus é bom sempre, aleluia, por isso parabéns para você que está aqui nessa noite, que veio aqui nessa noite, continue assim em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, Senhor, nos leve em paz para os nossos lares, e que se for a tua vontade, Senhor, possamos estar aqui sexta-feira, Deus. Tem misericórdia de Madureira, Senhor, da violência, de todas as coisas, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade da tua igreja estar aqui em mais um congresso. Deus, seja conosco, que possamos ter um final de noite em paz com as nossas famílias, Senhor. E aquele que não tem família, Deus, que nesse momento possa ser encontrado pelo teu amor, Deus, e ser consolado. Na família da fé, na tua família, Deus, que o Senhor é o Pai para todos nós, Deus. Muito obrigado por tudo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Mão no seu coração, meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as duas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e sua família hoje para sempre. Todos digam... Até sexta, se Deus quiser. E quem for comprar o livro, fala com o Diego aqui. Não perca a oportunidade, em nome de Jesus. Se quiserem me dar de presente, meu aniversário foi semana passada. Aí, essa foi boa. Isso aí, essa foi boa.